o que realmente significa estar perdido ou em um caminho. A grande verdade que você talvez ainda não tenha descoberto é que a sensação de estar perdido muitas vezes é apenas uma interpretação distorcida, uma ilusão criada pela nossa mente. O Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, nos lembra de algo profundo sobre o funcionamento do nosso cérebro. Ele afirma que nossa realidade é moldada pelas crenças subconscientes que carregamos. E muitas dessas crenças são limitantes, nos dizendo que não somos dignos ou que não conseguimos alcançar aquilo que desejamos. Essas crenças, muitas vezes, nos fazem sentir que estamos fora do caminho, que as escolhas que fizemos nos afastaram do nosso destino. Mas será que isso é verdade? Ou será que, na realidade, estamos em um processo profundo de transformação? Joe Dispenza, um dos maiores estudiosos da neurociência espiritual, ensina que nossa mente possui um poder imenso para reprogramar nossa realidade. Ele afirma que ao mudarmos nossos padrões de pensamento e crenças, podemos transformar literalmente nossas vidas. Então, talvez o que você chama de sentir-se perdido não seja um sinal de falha, mas um convite do universo para você reconfigurar sua mente, para alinhar-se novamente com algo mais elevado, algo que você talvez tenha esquecido, sua verdadeira essência. Agora, imagine a sua vida como um rio. Quando você se sente perdido, é como se estivesse sendo levado pela correnteza turbulenta. Não entende a direção? A água parece te arrastar, te tirar do lugar. Mas, e se eu te dissesse que a única coisa que você precisa fazer é se conectar com o fluxo natural do rio? Quando você parar de nadar contra a corrente e começar a fluir com ela, você perceberá que nunca esteve realmente perdido. Você apenas estava tentando controlar algo que deveria ser vivido com mais confiança. A correnteza não é inimiga, ela é parte do caminho. Você não está perdido. Talvez só esteja sendo chamado a confiar mais na jornada, a confiar na transformação que está acontecendo, mesmo que não a veja de imediato. Cada movimento, cada momento que parece fora de sintonia, está te levando mais perto de quem você realmente é. O caminho não é linear, não é reto. Ele tem curvas, pedras, desvios inesperados. Mas mesmo nesses momentos, há sabedoria a ser descoberta. O que você está vivendo agora não é um erro. É parte de um processo que, com o tempo, se revelará mais claro e mais profundo. Você só precisa se permitir parar e ouvir o fluxo da vida. O que nos leva a sentir que estamos perdidos? A sensação de estar perdido não surge do nada. Ela é muitas vezes um reflexo de fatores internos, emoções não resolvidas e a pressão constante de um mundo que nos exige mais do que podemos dar. Esse estado de desorientação geralmente começa com a ansiedade, aquele aperto no peito que não sabemos de onde vem, mas que está sempre presente, nos lembrando de nossas inseguranças. A falta de propósito também tem um peso grande nessa equação. Quando não conseguimos identificar para onde estamos indo ou qual é o nosso verdadeiro desejo, nos sentimos vagando sem rumo, como barcos à deriva. Além disso, há a tendência de compararmos nossa trajetória com a dos outros. Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso visível, as conquistas que podem ser medidas e exibidas. Quando olhamos para os outros e vemos suas vidas aparentemente bem-sucedidas e diretas, somos tomados pela dúvida. Por que não conseguimos encontrar nosso próprio caminho com a mesma clareza? Essa comparação constante nos faz questionar nosso valor, nossas decisões e, por fim, a nossa própria jornada. No entanto, essa sensação de estar perdido muitas vezes é uma desconexão entre nossas expectativas e a realidade que se apresenta. A vida não segue um roteiro fixo. O que esperamos dela raramente corresponde ao que realmente nos é oferecido. E em muitos momentos, nos deparamos com um abismo entre o que imaginamos para nós e o que estamos vivenciando. Esse abismo, no entanto, não precisa ser visto como um vazio.
Ele pode ser um espaço sagrado de transformação. A desconexão entre a expectativa e a realidade, em vez de ser um sinal de falha, pode ser um convite para nos aprofundarmos, para nos conectarmos de uma forma mais verdadeira com o que somos. É nesse espaço que o ego entra em jogo. O ego, esse personagem que tenta controlar tudo, que quer definir o tempo e o ritmo da jornada. Ele cria expectativas que muitas vezes não correspondem à verdadeira natureza do nosso caminho. Quando não conseguimos corresponder a essas expectativas, o ego sente como se estivesse perdido. E, consequentemente, nos sentimos também. Mas, como ensina Gregg Braden, o ego não é o vilão da história. É apenas uma parte de nós que precisa ser integrada e compreendida. Ele não deve ser ignorado, mas sim acolhido em sua totalidade. Quando aceitamos que a jornada não precisa ser perfeita, que não precisamos ter todas as respostas ou viver de acordo com as normas impostas pela sociedade, começamos a perceber que não há necessidade de estar em um caminho certo. A verdadeira clareza surge quando liberamos o controle e aceitamos a incerteza. A sensação de estar perdido, nesse contexto, pode ser uma manifestação de algo muito mais profundo. A nossa resistência ao fluxo natural da vida, ao desconhecido, ao espaço entre o que somos e o que ainda estamos nos tornando. O que parece desorientação pode ser apenas uma nova forma de nos encontrarmos. A ilusão da falta de controle e a crença no destino fixo, existe uma crença profunda, quase enraizada em nossa forma de pensar, que diz que não temos controle sobre o que nos acontece. Uma crença que nos ensina que somos marionetes de um destino já traçado, que as coisas simplesmente acontecem porque é assim que deve ser. Essa ideia de que tudo está fora do nosso alcance cria uma sensação de impotência. Quando acreditamos que o nosso destino está nas mãos de forças externas, a sensação de estar perdido se intensifica. O que estamos realmente dizendo é: não posso mudar nada. O que estou vivendo agora é resultado de algo fora do meu controle. Mas, se olharmos mais de perto, perceberemos que essa crença é uma construção da mente. A verdade é que nossa mente tem um poder imenso sobre a forma como vivemos. A neurociência espiritual nos ensina, através dos estudos de Joe Dispenza, que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Quando acreditamos que não podemos controlar nossa vida, estamos, na verdade, criando uma prisão mental, onde somos prisioneiros do nosso próprio medo e incerteza. O que muitas vezes não percebemos é que as decisões que tomamos no dia a dia não são apenas escolhas casuais. Elas moldam o nosso futuro de maneiras invisíveis, mas poderosas. A forma como reagimos aos desafios, como encaramos as dificuldades, tudo isso é resultado de uma mentalidade. Se estamos inconscientemente programados para acreditar que somos impotentes, então agimos de acordo com essa crença, sem sequer perceber. E assim, o ciclo de desorientação continua. O verdadeiro poder não está em prever ou controlar o futuro. O poder está em mudar a forma como percebemos e reagimos ao presente. Quando liberamos a crença de que estamos à mercê de um destino fixo, abrimos espaço para o entendimento de que somos criadores da nossa realidade. Isso não significa que devemos controlar cada detalhe, mas sim que somos livres para alinhar nossas intenções com as oportunidades que surgem. O campo quântico nos ensina que o futuro é maleável, que o presente é um ponto de escolha e que, ao mudar nossa frequência interna, podemos transformar o que está por vir. Portanto, ao invés de se agarrar à crença de um destino predestinado, comece a questionar como suas escolhas de hoje podem ser a chave para um amanhã diferente. Como você pode reprogramar sua mente para ver as possibilidades em vez das limitações. O que parece um labirinto sem saída pode ser, na verdade, um campo vasto de oportunidades esperando para serem descobertas. O controle não está em manipular as circunstâncias externas, mas em mudar a forma como nos relacionamos com elas. E ao fazer isso, transformamos nossa própria realidade. Como a neurociência espiritual desmistifica a sensação de estar perdido.
Quando você olha para sua vida e sente que está perdido, pode ser que a razão não esteja nas circunstâncias externas, mas sim na maneira como seu cérebro está processando e interpretando a realidade. O cérebro humano, como explica Joe Dispenza, é plástico, ou seja, ele é maleável e capaz de se reprogramar. Ele não é uma estrutura rígida, como muitos acreditam. O que significa que, se a sensação de estar perdido está enraizada em padrões mentais antigos, é possível mudar essa percepção ao reprogramar a forma como vemos o mundo. O processo de reprogramação mental não é mágico nem instantâneo. Ele é, na verdade, um esforço consciente e diário. E é aqui que a neurociência espiritual entra em cena. Nossa mente, influenciada por crenças subconscientes, cria o filtro através do qual vemos a realidade. Esses filtros muitas vezes nos limitam, nos mantendo presos em um ciclo de dúvida e incerteza, fazendo-nos acreditar que estamos em um beco sem saída. No entanto, a boa notícia é que o cérebro não está condenado a seguir sempre os mesmos padrões. A plasticidade cerebral nos dá a capacidade de quebrar esses ciclos e criar novos caminhos. Assim como um rio pode encontrar um novo leito quando o antigo está bloqueado, sua mente pode se reconfigurar para seguir um caminho mais alinhado com seu verdadeiro propósito. Essa transformação começa com a consciência de que o cérebro não define seu destino permanentemente. Quando compreendemos que somos capazes de mudar a maneira como pensamos, começamos a perceber que não estamos presos a um destino fixo. O que parece um beco sem saída é, na realidade, uma oportunidade para reprogramar os próprios caminhos neurais e redescobrir o fluxo da vida. Há muitas histórias de pessoas que, ao compreenderem o poder da neurociência espiritual, conseguiram transformar suas vidas de maneira radical. Elas estavam antes imersas na sensação de estarem perdidas, sem propósito, sem direção, mas, ao focarem em mudar seus padrões mentais, criaram novas realidades para si mesmas. Não é sobre mudar a realidade externa primeiro, é sobre transformar o interior. E então, o mundo exterior começa a refletir essa nova energia. O que você pensa, o que você sente, é o que você atrai. Por isso, o trabalho começa dentro de você. A neurociência nos mostra que o cérebro responde ao que você pensa, ao que você sente e ao que você acredita. Então, ao começar a se alinhar com novos pensamentos e crenças, você cria um novo caminho. O processo de reprogramação mental não é apenas uma teoria, é uma prática científica que pode mudar tudo na sua vida. Quando você muda sua mente, você muda sua realidade. O poder da percepção e da mudança de foco. O que acontece quando você muda a forma como vê as coisas? Quando você altera sua percepção, toda a sua realidade começa a mudar. Muitas vezes, estamos tão imersos no sentimento de estar perdido que a nossa visão do mundo se estreita, tornando-se uma espécie de túnel escuro onde tudo parece incerto e sem rumo. Mas como se de repente você conseguisse abrir os olhos para algo maior, mais amplo, que está sempre ali, esperando para ser visto. O poder da percepção está na habilidade de mudar o foco. Assim como em uma câmera, onde você pode ajustar a lente para focar em um objeto, também podemos ajustar nossa mente para focar em diferentes aspectos da nossa experiência. Quando nos sentimos perdidos, tendemos a olhar apenas para o que está errado, para o que falta, para o que não está funcionando. Mas, se mudarmos o foco e começarmos a olhar para o que já está fluindo bem, para as pequenas vitórias que já conquistamos, tudo começa a se reorganizar de uma forma mais clara. Essa mudança de foco é um dos maiores recursos que temos ao nosso alcance. O que parece ser um mar de incertezas pode se transformar em um campo fértil de possibilidades assim que alteramos o ponto de vista. E essa mudança não precisa ser grandiosa ou drástica. Pode começar com um simples ato de escolher olhar para a vida de uma maneira diferente. Pode ser apenas uma escolha de focar nas bênçãos que você já tem, ao invés de se fixar naquilo que ainda falta. O efeito disso na sua percepção é imediato. As cores da sua vida começam a se tornar mais vívidas,
Os contornos da sua jornada se tornam mais claros e você começa a perceber que o caminho não está tão perdido assim. Essa prática de mudar o foco também é uma forma de alinhar sua energia. O que você coloca o foco, cresce. Se você foca no medo de estar perdido, esse medo cresce, se intensifica, toma conta de você. Mas, se você coloca o foco nas pequenas vitórias diárias, nas pequenas realizações, nas coisas que já estão dando certo, você começa a criar uma realidade onde o medo de estar perdido perde espaço. Você começa a perceber que o caminho está sim se abrindo à sua frente e que não há erro em seguir pelo desconhecido. Mudando a percepção, você também altera a energia que emite para o universo. Quanto mais você se concentra na abundância que já possui, mais essa abundância se expande. Ao focar na gratidão por estar vivo, por cada passo que você dá, por cada respiração que você tem, você começa a perceber que, na verdade, nunca esteve perdido. Você só precisava mudar o foco para encontrar a orientação que sempre esteve disponível para você. Assim, ao alterar o foco, sua realidade começa a se alinhar com a frequência vibracional que você escolhe cultivar. E quando isso acontece, a sensação de estar perdido começa a se dissipar. O que antes parecia ser um labirinto sem saída, agora se revela como um caminho repleto de oportunidades, crescimento e aprendizado. A verdadeira clareza vem quando você escolhe o que quer ver, e ao fazer essa escolha, você abre as portas para o novo. A energia invisível que molda nossa realidade. Você já parou para pensar sobre a energia que permeia tudo ao seu redor? Cada pensamento, cada emoção, cada ação que você toma emite uma frequência. Essa frequência é como um sinal que você transmite para o universo, e o universo, por sua vez, responde a essa energia. O que acontece dentro de você, na sua mente e no seu coração, molda o que ocorre fora de você. A energia que você irradia não apenas influencia o seu estado interno, mas também atrai para a sua vida as situações, as pessoas e as experiências que estão em sintonia com essa frequência. É aí que entra o conceito de manifestação. O campo eletromagnético que envolve nosso corpo está em constante interação com o ambiente ao nosso redor. O Dr. Joe Dispenza explica que ao mudar a nossa frequência, podemos literalmente mudar nossa realidade. Quando estamos alinhados com uma frequência positiva, de gratidão, de amor, de confiança, estamos sintonizados com as leis universais da atração. E é a partir desse alinhamento que começamos a manifestar experiências e oportunidades que estão em ressonância com essa energia. No entanto, quando estamos em um estado de medo, dúvida ou escassez, nossa frequência muda para uma vibração mais densa, mais baixa. Isso não quer dizer que o universo castiga você, mas que você está sintonizado com uma frequência que atrai situações e circunstâncias que também vibram na mesma sintonia. A chave para transformar sua realidade está em entender essa dinâmica. A energia que você emite, como uma antena, se reflete na sua vida. Portanto, mudar a sua frequência interna é o primeiro passo para mudar o que está acontecendo externamente. Há muitos exemplos de pessoas que transformaram suas vidas ao simplesmente elevar a sua vibração. Uma mulher que passou anos enfrentando dificuldades financeiras e emocionais começou a focar em sua vibração interna, trabalhando suas emoções e pensamentos, praticando gratidão todos os dias. Ao fazer isso, ela percebeu que as oportunidades começaram a surgir de maneiras inesperadas. O que antes parecia impossível se tornou possível. Não porque as circunstâncias externas mudaram de imediato, mas porque a sua percepção e a sua energia mudaram. E ao mudar sua energia, ela abriu as portas para novas possibilidades. Esse processo de transformação é gradual e constante, mas a chave é a percepção do poder que você tem sobre a sua própria energia. Ao tomar consciência de como suas emoções afetam o seu campo energético, você começa a assumir o controle sobre a realidade que está criando. É um convite para se reconectar com sua própria essência, para perceber que você é um canal de energia que pode se alinhar com a abundância, a paz e a realização. O universo responde ao que você emite.
Ele não vê falhas, ele apenas responde à energia com a qual você se conecta. Ao compreender isso, você percebe que não está à mercê de circunstâncias externas, mas que, ao mudar o fluxo interno, você altera toda a sua realidade. O poder da manifestação não está apenas nos seus desejos conscientes, mas na energia constante que você emite para o universo. Cada momento em que você escolhe vibrar na frequência da confiança, da gratidão e do amor, você se alinha com a verdadeira força que pode transformar tudo em sua vida. O efeito Pigmalião e as expectativas pessoais. Você já parou para pensar como as suas expectativas influenciam a sua realidade? Não apenas as expectativas que você tem dos outros, mas aquelas que você carrega sobre si mesmo, sobre quem você é e sobre o que você merece. O efeito Pigmalião, um fenômeno psicológico bem documentado, revela algo profundo. As expectativas que temos sobre nós mesmos e os outros moldam o que acontece em nossa vida. O que você acredita sobre si, o que você espera alcançar, está profundamente conectado com o que você irá manifestar. As expectativas, portanto, têm um poder imenso. Se você vive com a crença de que não é digno de algo melhor, ou que não pode alcançar o que deseja, você está inconscientemente criando uma barreira energética que impede a manifestação de seus desejos. O que você espera, o que você acredita que é possível para você, é exatamente o que você atrai. Se você acha que está perdido e não será capaz de encontrar um caminho claro, suas ações, suas escolhas e até mesmo sua energia irão refletir essa crença. No entanto, a boa notícia é que você pode mudar isso. Ao começar a elevar suas expectativas sobre o que você pode alcançar, sobre o que você pode manifestar, você começa a mudar não apenas sua energia, mas também as oportunidades que se apresentam à sua frente. Como uma pessoa que decide acreditar que é capaz de criar sua realidade, você começa a tomar decisões e fazer escolhas que estão em sintonia com essa nova crença. E o mais surpreendente, o mundo começa a responder a essas novas expectativas. Uma vez, uma mulher passou anos acreditando que sua vida nunca poderia mudar, que ela estava fadada a um destino de mediocridade. Mas ao tomar consciência de que suas expectativas estavam moldando sua realidade, ela começou a se permitir sonhar maior. Começou a ver a si mesma como alguém capaz, digna de viver uma vida abundante e plena. E à medida que essas novas expectativas se firmaram, as circunstâncias externas começaram a se alinhar com essa visão. Ela começou a atrair as pessoas, as situações e as oportunidades que estavam em harmonia com sua nova visão de si mesma. O efeito Pigmalião não se limita aos outros, ele é poderoso em relação à maneira como nos vemos. O que você espera de si mesmo, o que acredita que é possível para você, será refletido em sua vida. Quando você começa a acreditar que merece algo melhor, quando você se vê em sintonia com a grandeza que está dentro de você, o universo começa a conspirar ao seu favor. Não porque você tem poder sobre ele, mas porque você finalmente alinhou sua energia com as possibilidades infinitas que estão ao seu redor. Esses 10 minutos visa criar um vídeo profundo, instigante e reflexivo, abordando a sensação de estar perdido não como um erro, mas como um processo transformador. Ao utilizar conceitos científicos, metáforas espirituais e histórias reais, conseguimos revelar como esse sentimento de desconexão pode ser um sinal de que estamos sendo chamados a alinhar nossa verdadeira essência. Você já se sentiu perdido? Como se estivesse navegando sem direção, como se o rio da vida tivesse se tornado uma correnteza caótica, te arrastando sem piedade. A sensação de estar em um lugar errado, de não estar fazendo as escolhas certas, de não ser quem você deveria ser, é algo que muitos de nós carregamos em algum momento. O peso dessa dúvida é real. Ela cria uma nuvem densa sobre nossos corações e mentes, tornando difícil respirar, difícil enxergar. E nesse estado, começamos a questionar: estou realmente perdido ou há algo maior em ação que eu não consigo perceber? Ao utilizar conceitos científicos, metáforas espirituais e histórias reais, conseguimos revelar como esse sentimento de desconexão
pode ser um sinal de que estamos sendo chamados a alinhar nossa verdadeira essência.